Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um Diálogos no Caminho. A gente faz isso há uns 2 anos, né, Roxana? Roxana. Esse é um trabalho que nasceu ali dentro de um grupo de WhatsApp, onde temos helpers e facilitadores de vários pontos do Brasil. E temos o apoio da nossa regional aqui do Distrito Federal. Então, hoje, especialmente, a gente está aqui feliz de poder entrar num parquinho junto com a Janaína. E, e eu nem vou apresentá-la, porque ela vai fazer isso muito bem, melhor do que qualquer um aqui. Um grande beijo e qualquer coisa, estamos por aqui, tá, Jana? Sala é sua. Bom, primeiro eu queria agradecer todo mundo de estar aqui, da gente poder brincar juntos hoje, essa é a proposta, porque eu acredito que para você entender como funciona um grupo de patchwork para crianças, não tem como não fazer uma vivência que eles vivem, literalmente. Então, hoje eu pretendo trazer uma dinâmica que eles passaram, e é um grande desafio para os corajosos. E a proposta vai ser essa, e depois eu quero muito ouvir vocês, ouvir como vocês imaginam, quais as dúvidas. Quero muito que vocês se inspirem para poder fazer esse trabalho. Porque o que eu estava falando com as meninas, se as crianças estão prontas, é porque a gente também está para oferecer essas ferramentas para elas. Então, está tudo aí. Tá tudo aí. E o dia a dia que eu tenho, feedback dos pais, trazendo eles conscientes de cada defesa, falando das máscaras, falando dos sentimentos e consciente de tudo, a gente precisa oferecer isso para eles. Então, a gente sabe quanto mudou a nossa vida, o Patrick, e que maravilhoso você poder construir a sua vida a partir dessa verdade que eles já podem enxergar dentro deles, que a gente não teve essa oportunidade, né? Do sentir e de estar tudo bem com o que a gente sente. Então, estou muito feliz de estar aqui, eu me sinto realmente abrindo o meu parquinho, e é sempre muito gostoso convidar vocês para descobrirem do que vocês gostam de brincar, que não tem que nada, que sempre é um convite para fazer esse caminho. Hoje a proposta era sentir o amor. E eu fiz essa dinâmica primeiro pensando que as crianças estivessem prontas, porque eu tenho visto tantas revelações, tanta consciência neles, e eu sempre falo que eu falo A, B, e eles falam C, D, E. Então eu falei, gente, a gente tem trabalho do medo, trabalho do raiva, eu quero trazer também o bom, eu quero trazer o eu superior. Então vou fazer uma proposta, e é sempre uma intenção, cada vez que eu trago uma dinâmica para o grupo, de sentir o amor. E no dia que eu fiz isso, as crianças pulavam, corriam, me chamavam. Então, assim, foi caótico. E eu tenho 3 grupos de criança. Então, eu tenho oportunidade de fazer e abrir isso, e isso eu acho muito legal e importante a gente ter aqui, assim, não é uma escola, onde você vai dar uma tarefa a ser cumprida e ela será cumprida. Não é essa a intenção. A intenção é deixar acontecer o que tem que acontecer, o que está aberto para eles aprenderem. E a partir daí trazer a consciência, nem que seja a consciência de vocês estão resistindo ao sentir. Vocês estão se movimentando tanto porque está dando muito medo sentir amor. Então, nesse primeiro grupo, eu fiz a proposta. Primeiro, a gente fez uma partilha, onde que momento que você sentiu o amor, né? Que você sentiu alegria de estar ali. E nessa hora, eles fizeram, então, uma partilha, cada um trouxe um momento e fizeram um desenho para não, para trazer para o concreto essa vivência. Eu fiz uns colchonetes em formato de estrela, uns colchonetes de yoga. Cada um colocou o seu desenho na pontinha, e aí a gente brincou de mímica, de estátua.
E aí eu colocava uma música, e eles corriam, eu parava a música, e eles olhavam para que desenho eles tinham parado ali. E como você recebeu aquele amor, aquele momento de alegria em que o amigo trouxe materializado no desenho. Então, ótimo, era para fazer isso, e depois eu ia fazer uma vivência onde um dá, o outro, fazer trios, um dá, o outro recebe, e o outro observa. Então, como é quando você dá amor? Como é quando você recebe o amor? Você sente culpa? Como você sente? E quando você vê essa troca acontecendo e você está de fora? Então, a intenção era essa. Eu não consegui chegar nisso daí, porque eles corriam e gritavam e pulavam e movimentavam. Então, eu percebi o quanto, ainda mesmo para as crianças que estão muito mais preparadas que a gente, porque não colocaram tantas camadas, quanto para eles também é um desafio sentir amor. Então, esse foi o primeiro grupo. Mas eu tinha mais 2. E eu falei, aí eu fui mais cedo no dia do próximo grupo e pedi para que eu fosse inspirada. Eu não sabia como eu ia, seria a nova dinâmica. Então, eu criei o caminho para sentir o amor. E nesse caminho, a gente passa pela negatividade, para refletir sobre o merecimento, porque se você não acredita que você merece sentir amor, você não vai se dar isso. Então, depois a gente foi passando para as qualidades, né? Para o amor, para o poder e para a sabedoria. E a partir daí, a gente foi fazer, então, o caminho de novo, passando pelo medo, passando pela obstinação, pelo orgulho. E é muito lindo, gente, porque eu coloquei colchonetes e cada um com um tema. E aí as crianças, eles iam subindo no colchonete, eles ficavam ali, eu coloquei música, e eles ficavam sentindo. E nesse momento eu vou falando, como que está o corpo? O que vocês estão sentindo? E eles vão falando, eu sinto o corpo pesado. Eles vivem a verdade que a gente... Muitas vezes você fica ali plena, falando, estou sentindo isso, estou sentindo... Eles não, eles mostram no corpo, eles se encolhem, eles fazem assim quando eles estão com raiva. Então, eles vão vivendo cada momento, e isso traz uma... Como que eu posso falar isso? É como se eles passassem pelo sentimento, então eles deixam aqui vibrar no corpo deles, e aí eles transcendem. E a partir daí eles vão recebendo as qualidades e vivendo esse eu superior. E depois que a gente foi para esse merecimento, junto com um papel eu não mereço, e aí eles foram meditar, foram parar naquele momento ali para sentir o quanto eles não acreditam que merecem muitas coisas, que não merecem muitas coisas. Eu deixei uma bexiga junto. E eu disse para eles, a partir do momento que a gente for fazer o caminho, então, das qualidades, a gente vai colocar essa qualidade que vocês já acreditam que merecem dentro da bexiga. Então, se vocês estão na sabedoria, vocês vão sentir a sabedoria, como que está o corpo, como está a sensação, e vocês vão assoprar dentro da bexiga a sabedoria do jeito que vocês sentiram. E depois trocava o colchonete. Então, depois de fazer esse caminho todo, eu dei um nó na bexiga. E então, eles foram caminhar com a bexiga pulando. Então, como é fazer o caminho com todas as minhas qualidades e merecimento que eu acredito que eu tenho? Mas tinha um desafio no caminho, que era um ventilador. Então, a bexiga, ela representava isso, todas as suas qualidades que você já vê, reconhece e pode oferecer. Eles precisavam ir batendo, então se tinha um caminho de colchonetes, eles iam batendo a bexiga e não podia deixar cair. Só que ali depois tinham 2 colchonetes e aí tinha o ventilador. E o ventilador é como a vida da gente. A gente não vem com a qualidade, então agora eu acredito que eu mereço e agora minha vida vai ser plena, vai ser fácil, porque eu já vivi isso. Não é assim. Os desafios vêm.
E nessa hora, como você lida? O que você sente quando a sua bexiga sai do caminho, você precisa se reinventar? Então, nós fizemos então o caminho dessa maneira e depois fizemos em grupo, onde aí cada um, a gente colocou um nome na bexiga, e acho que o grupo, que foram daí 2 grupos, né? Mas, por exemplo, estavam em 5, colocava o nome de um. Como é quando você vai pulsando as qualidades que o outro deu, né? O outro está oferecendo. Como é isso para você? E aí eles iam fazendo. E foi muito interessante, porque teve um dos grupos que, quando a gente ia para o lado negativo, então vocês imaginam, de um lado tinha medo, orgulho e obstinação. Aí ali, quando terminavam esses 3 colchonetes, tinha eu não mereço e eu mereço. E voltava pelas qualidades, poder, sabedoria e amor. Então, era um círculo onde eles caminhavam no colchonete. E um grupo, quando estava junto, de mãos dadas, e estavam passando pelas distorções, eles não conseguiam atravessar o caminho. Não conseguiam. Eles iam, chegava no ventilador, perdia a bexiga. Aí soltava a mão. Falei, não, gente, vocês estão representando uma unidade, onde tem várias partes dentro da gente. Então, o pulsar da vida é incluindo eu inferior, eu superior, a criança, o eu real. Então, a gente precisa manter essa conexão para manter esse pulsar da vida. E estava muito desafiador ali. Então, eu falei, vamos tentar, então, o outro lado? Gente, o outro lado, onde tinham as qualidades, os atributos divinos, eles faziam com excelência. E eles falaram assim para mim, nossa, eu não imaginei que fosse ser tão difícil caminhar nessa parte ruim, nessa parte negativa, né, do caminho. E aqui está muito mais gostoso. Então, eles vão trazendo essa consciência que eu fico pensando, será que os adultos conseguiriam perceber isso? Então, hoje, é claro, a gente não vai fazer tudo isso, porque a gente ia ficar aqui 1h30 nesse processo, mas o convite vai ser para a gente fazer esse caminho de sentir o amor, porque depois desse processo todo, de passar pelas 3 distorções, pelo merecimento, pelos atributos divinos, eles fizeram um desenho, aí sim, aí com a criação, com o positivo, quanto também eles podem se dar. Então, é muito lindo. A gente vai fazer isso e eu quero muito que vocês sintam um pouco desse parquinho que é tão profundo. A gente chama de parquinho e, às vezes, parece uma brincadeira, mas é uma brincadeira de ser você. E eu fico tão honrada de poder oferecer esse espaço e esse tempo deles serem eles mesmos. E isso ser tão divertido. E eles perceberem o quanto é incrível você ser você, o quanto você está conectado com os amigos, o quanto tua vida se transforma, o quanto você... E muitos deles falam assim, que eles estão na escola e eles falam assim, eu estou me sentindo excluído. E eles já dão nome e já falam, não, mas eu não quero ficar nesse lugar, eu quero... E aí tomam atitudes para transformar isso. Então, eu fico num estado de gratidão e amor profundo por essa oportunidade, é assim que eu sinto, porque eu me curo muito. Eu fui uma criança que adulteceu muito cedo, e tem sido uma grande cura para mim oferecer esse espaço que eles podem brincar. E às vezes a gente brinca porque é legal também. Então, às vezes terminaram as dinâmicas e tipo, o que a gente vai brincar hoje? A gente vai brincar de esgrima. Aí pegou um negócio de piscina e brinca. Por que não pode só ter prazer? Porque toda hora precisa ter alguma coisa também de ensinamento. Gente, dá para brincar. A semana passada eu brinquei de pega-pega. E eu fico desesperada, porque eu tenho
medo de ser pega, aí eu grito, falo, gente, meu Deus, estou gritando no meio do negócio. Então, a gente é muito divertido. E se não for divertido, gente, não dá, né? A gente já está numa altura que eu quero é viver prazer, eu estou fazendo isso para me divertir. Então, às vezes está chato, porque, sei lá, uma dinâmica um pouco mais reflexiva, aí a gente fala assim, ai, tá chato, né? Vamos mudar? E a gente muda, e tudo bem. Então, eu acho... É que eu sei que tem o desafio de estar com crianças, porque eles pulsam a verdade. Quando eles estão com medo de sentir, eles se movimentam, eles batem, sabe? Eles cutucam um amigo, eles ficam saindo para ir no banheiro, para tomar água. E o que eu faço é, nossa, tá dando medo, né? Sentir tudo isso que você está sentindo. Ou às vezes eu peço para pular, ou às vezes a gente corre, e aí movimentar o corpo traz esse negócio assim que fica prendendo a criança no sentir, e quando movimento o corpo, a sensação que eu tenho é que aí eles conseguem fazer um mergulho. É muito lindo, gente. Eu queria... É que não dá para fazer isso, mas dá vontade de abrir para vocês enxergarem essas vivências com as crianças. E é de chorar, é muito lindo de ver. Então é isso, eu tenho essa proposta para a gente fazer, mas eu quero ouvir um pouquinho vocês, o que vocês têm de dúvida, não sei, vocês querem colocar alguma coisa? A Rô tá com a Janaína, mão levantada. isso, eu tenho, quando eu vi sua palestra na Conferência Internacional, eu fiquei pensando como você abordou essas crianças, né? O que levou, o que você fez para levar elas até seu consultório? Porque criança, né, se não for na verdade, igual você mesmo disse, elas não têm interesse. E o que eu percebi no seu trabalho foi um interesse delas em sentir, em participar, para sentir mesmo o processo. Essa é a minha dúvida. Menina, eu acho que primeiro, quando você se abre, a coisa acontece. O dia que eu falei, eu vou montar um grupo eu já tinha grupo de adolescentes, e eu falei, eu vou montar um grupo para crianças, a partir dos 7 anos. Em 15 dias eu tinha 20 crianças. Eu sou odontopediatra em Valinhos há muitos anos, né? 27 anos. Então, eu tenho uma referência de segurança para os pais. Então, isso, sim, eu tenho vários pacientes meus que estão ali. Fora isso, tem muita gente que faz patchwork em Valinhos. Então, se você recebeu essa oportunidade de transformar a sua vida e ser livre para ser você, quem não quer que o filho viva isso? Então, eu tenho muita gente que colocou os filhos. E aí, foi em 15 dias que isso aconteceu. Foi muito rápido. Eu tenho... O primeiro grupo, a primeira vez tinha 7, a primeira semana tinha 7, na segunda semana eu estava com 12 no mesmo grupo, não dá. Assim, para mim, eu estava com uma ajudante, mas 12, um entrou numa partilha profunda e os outros precisavam também dessa atenção, é muita gente. Então, eu tenho comigo, assim, eu coloco 8. E assim tem sido. E mesmo quando um sai, o outro entra, parece que existe um campo que ouve a gente, assim, olha, vamos deixar por aqui, mais ou menos. E eu acho que foi assim, foi em relação aos meus pacientes e a filhos de quem faz patchwork ou trabalhos terapêuticos, assim, a pessoa já faz terapia e quer que o filho receba. Eu tenho crianças que levaram os pais também para o patchwork, porque eles chegam e falam, você está usando a defesa do poder, você só quer trabalhar, você não para de fazer. Aí a mãe me manda um áudio, fala, me explica um pouco, ela falou que eu tenho máscara do poder, o que é isso?
Então é assim, gente, é maravilhoso de ver. Que legal, muito bom. Que Tati quer falar? Vamos trazer para cá para Rosa. Obrigada. Queria, Janaína, é gostoso te ouvir. Parece que você está aí totalmente dentro dessa vivência, dessa brincadeira. Dá para sentir o prazer que é esse trabalho com as crianças, né? Eu vou me colocar como mãe, path worker, que tem esse desejo de ver os filhos. Sou mãe de dois filhos, né? Não são duas crianças mais, porque a minha já é adolescente, a mais velha. Então fica esse desejo, puxa, quando é que eles vão fazer path work? Claro que no nosso dia a dia, né, eu já vou trazendo para eles muito do que é o nosso caminho. E eu sei que, ainda que de uma forma não sistematizada, eles já têm, porque eu estou no caminho há muitos anos. E eles já, se alguém perguntar, certamente eles já vão dar já têm alguma noção. Mas eu queria ouvir de você, em parte você respondeu a Roxana, como que atraiu essas crianças, mas como é a dinâmica em relação também do grupo com a faixa etária, porque você trouxe uma dinâmica que eu imaginei na sala, aquele monte de crianças até uma faixa etária ali que brinca de pique-pega, né, até uns 10 anos, né, 11 anos, e aí tem os pré-adolescentes e adolescentes, né, e existe essa divisão, e é um grupo, imagino, com crianças menores, mais vivencial, mas com as crianças maiores você já introduz, assim, um estudo, ou é 100% assim, vivencial? Porque é o que atrai eles mesmo, são as brincadeiras e as vivências. Ninguém quer... Eu lembro que eu levei meu filho para fazer uma aula experimental de teatro, e aí, lamentavelmente, passaram um dever de casa no teatro, e não quis nunca mais voltar. Então, a gente precisa compreender, né, esse mundo deles. As crianças, o grupo vai. Eu falo 7 anos, mas eu tenho alguns de 6 anos que são mais maduros. Então, como eu tenho antroposofia, eu sou dentista antroposófica, eu também tenho esse olhar assim, é cabeça pequena, é cabeça grande. Então, tem um perfil dentro da antroposofia que é mais sistemático, que é mais maduro, e dá para entrar. Então, eu faço uma entrevista antes e sinto. Então, eu tenho alguns de 6 anos, e aí vai de 6 até 11 anos. O de adolescentes vai de 11, porque justamente por isso, porque tem um de 11 que é super maduro e tem outro que é super infantil. De 11 a 15. Eu tenho outro de jovens que vai de 15 a 21. E eu tenho os de adultos. Porque, a princípio, o de adolescentes era de 11 a 17. Mas a de 16 e 17 ali já não dava para partilhar. Eu comecei a precisar fazer as sessões individuais para trazer algumas questões. Eu falei, eu estou precisando trazer um grupo onde eles se achem, porque é tão lindo ver que eu não estou sozinha na minha dor. Então, aí eu fiz essa separação das idades e eu achei que foi bom. O grupo dos adolescentes é muito comprometido. Esse grupo de 11 a 15 anos, eles são em 10, eles não faltam. Agora, nas férias, eu falei, gente, vocês querem tirar férias? Como que vocês querem fazer? Não, a gente não quer, mesmo assim, eu, né, fui viajar e dei uma semana, eles ficam todos querendo... eu faço essas coisas assim, vamos no cinema. E aí a gente vai no cinema, assiste o filme e fala sobre o filme. Então, que ensinamento vocês viram? Que máscara que usou tal hora? E então a gente partilha depois. Eu fiz isso com o grupo de jovens, foi bem legal. E sobre as palestras em si, eles já têm tarefa demais. Não dá para passar tarefa, não dá para passar um estudo. O que eu faço? Eu tenho uma palestra de fundo, então eu acabei de sair agora de As Forças do Amor, Sexo e Eros,
E é muito impressionante porque vem partilhas de abuso, vem partilhas do tema mesmo, falando sobre sexo, falando sobre a primeira vez, falando... E então, eu trabalho em mim, a palestra, fica a palestra de fundo para todos os meus grupos, e eu trago, a partir da partilha deles, eu trago trechos da palestra. Eu vou inserindo... Sim, é um movimento contrário. Ao invés de a gente traz a palestra e vamos vivenciar o que vocês estão vivenciando e você com a tua qualidade, né, do estudo, do conhecimento em ti mesma vai trazendo, abordando a luz do pérfuro. Isso. Tem isso de passar a palestra para eles lerem, nada disso, né? Eu passo, mas nunca leio. A verdade é essa. Né? Eu passo o áudio, eu passo o escrito, com tudo que precisa lá, eu falo, olha, está disponível para vocês. Se vocês quiserem, está aqui. Mas eles têm... Olha, no começo do ano que eu fui trabalhar expectativa, o dia que eu fui trabalhar com os adolescentes, aliás, da volta, a primeira semana de aula, em março lá, eles voltaram, pensa num grupo que estava parado, energia parada. Todo mundo largado, no sofá deitado. Eu falei, gente, o que está acontecendo com vocês? Aí peguei e fiz movimento de corpo, vem aqui, vamos movimentar o corpo. Solta, respira, faz ground, chacoalha, volta, aí anda, aí dá mão, aí vamos fazer um movimento para a vida, o que te tira da vida? Eu comecei a fazer um movimento e eles parados. Aí eu falei, nossa, o que está acontecendo com vocês? Aí eu sentei, eles de pé ali, porque eu tinha pedido para dar as mãos, para fazer esse movimento de entra na vida, sai da vida. E aí eu falei assim, então dá um passo, porque vocês estão sem energia, então vocês não estão pulsando, estão se defendendo, eu quero que vocês sigam, eles estão super treinados já com isso, vocês sigam o corpo de vocês, o que o corpo de vocês quer fazer agora? E eles se entregam, é tão lindo, porque aí um agachou, ficou em posição fetal, o outro deitou, e eles foram seguindo. E eu vi que tinha uma informação que representava todo o grupo, que representava esse sentimento que eles não estavam conseguindo manifestar. E eu pedi para um dos meninos lá entrar nesse lugar. Gente, era uma tristeza, era um lugar tão horrível de... Olha, me dá até taquicardia de lembrar o lugar, eu não vou dar conta das expectativas que tem em cima de mim. A professora espera isso, meus pais estão esperando, eu acabei de voltar das férias, eu não estou dando conta. E aí, por isso que depois eu fiz a dinâmica com as crianças, que eu até postei no Instagram, a partir dessa vivência que aconteceu com os adolescentes. Aí, esse menino, então, estava deitado de bruços, assim, eu fui colocando, eu falei que eu quero que cada um pegue, eu tinha acabado de fazer um exercício daí com o eu inferior, pegue a almofada, eu pedi para eles pegarem uma almofada, cada um, foi quando eu vi essa informação, falei, eu quero que cada um pegue uma almofada, e essa almofada está representando o eu inferior de vocês, essa voz tirana que fica te tirando da vida. O que essa voz fala? Não adianta, não vai dar certo mesmo. Olha, né? E todas essas frases quem você pensa que você é burro, né? Todas essas frases que ficam reverberando e que tiram você da vida. Então, eu quero que cada um vá para o seu lugar, reconheça essas frases que tem em vocês, olhem para essa almofada e digam para essa parte de vocês, chega, eu não vou mais seguir essas vozes. E nessa hora eu pedi, então, eles estavam segurando a almofada assim, eu pedi para eles passarem o braço e dar um passo para trás. Depois disso, eu pedi, então, para eles colocarem essa almofada, eu não lembro da sequência, talvez eu tenha feito isso depois. Eu pedi para colocar a almofada em cima dessa criança, porque
foi isso, essa coisa do eu inferior eu fiz depois. A gente cobriu esse menino de almofadas, que eram as expectativas. E o menino falou assim, as almofadas não eram pesadas, mas eu sentia tanto peso que eu não conseguia me mexer. Então, olha, gente, eu fico pensando, meu Deus, que oportunidade maravilhosa. Você entender que não tem nada de errado com você, que tá tudo bem, que o problema é essa voz do seu eu inferior que fica te comparando, que fica julgando e fica generalizando, que se você não for igual ao fulano, se você não for melhor que o ciclano, gente, eu falo para eles, é muita crueldade que a gente faz com a gente, até quando que a gente vai fazer isso? Então, os adolescentes, eles estão nesse lugar vivendo o eu inferior, porque eles estão olhando o cabelo, eles estão olhando se malha, se não malha, que cor que é não sei o quê. É isso que eles estão fazendo. É muita crueldade consigo mesmo. E, a partir daí, trazendo essa consciência para eles, eu falo, até quando vocês querem ficar nesse lugar? Que é um lugar muito sofrido. E, a partir daí, eles conseguem transformar. Então, esse exercício do eu inferior com a almofada, eu faço algumas vezes com eles, e eles, às vezes, é tão lindo, eles mandam WhatsApp, porque tem o grupo, eles pedem ajuda no grupo, eles mandam mensagem, gente, estou precisando de ajuda. Às vezes eles mandam no particular, olha, estou no meio de uma festa, os jovens, por exemplo, estou no meio de uma festa, está acontecendo isso, eu sei que eu estou na criança, não consigo sair daqui. Tá, o que você está ouvindo? Você está na dor, onde você está? Ah, não, eu estou na voz do eu inferior. Então, vai para o banheiro e faz... Você tem um canto ou vai para o banheiro? Tenho. Vai e faz o exercício. Eles fazem, saem. Agora, quantas vezes a gente passa semana se remoendo porque não é bom o suficiente, porque não sei o quê. Um adulto, para ter a coragem de enfrentar, de olhar, de reconhecer essas vozes e dar o passo, nossa, é muito tempo. É preciso de muita coragem para desconstruir tudo isso, porque a gente acredita que a gente é isso, que a gente é a máscara. Os adolescentes, eles estão no eu inferior. Eles acreditam que eles são o cocô do cavalo do bandido. Eles acreditam que eles são maus. Então, para sair desse lugar desconfortável, é muito mais fácil do que quem acredita que não sente raiva, que é pleno e amoroso. Então, quando fala assim, mas adolescente é difícil, gente, não é difícil. É difícil a gente olhar para a verdade em nós. Então, eu, como facilitadora ali, se eu não tiver na verdade, se não fizer sentido, esquece, esquece. Então, é um desafio porque você vai lidar com a sua verdade pulsando. E as crianças manifestadas no corpo, porque eles trazem, eles vivem no corpo, assim, eles contraem, assim, eles falam, não vou fazer, que nananã, eles trazem muito forte, não sei se é forte a palavra, mas é muito revelador a criança traz. O adolescente, eles vão muito para esse lugar da desistência. E aí eu sinto isso, sempre dá uma baixada na energia. E é um processinho para conseguir sair dali. Tanto é que as crianças eu faço num salão enorme. Os adolescentes eu faço numa sala que é mais aconchegante. E eu fiz agora, eu estava devendo argila para os adolescentes, eles estavam revoltados, porque todo mundo fez argila e eles não fizeram. E aí eu fiz a semana passada e a gente fez no salão onde são as crianças, porque tem tanque, tem um espaço ali para poder, né, que se sujar dá para lavar. E eu perguntei para eles, vocês preferem esse salão ou vocês preferem a sala de vocês? Ah, não, a gente prefere a sala, porque eles estão no momento casulo, né? O que mais os pais falam é, meu filho se fechou, eu não tenho mais acesso a ele. E quando eles estão ali, eu vejo daí quando entra um novo, né? Quando eles estão ali e eles estão partilhando, eles falam, nossa, eu também sinto isso também acontece na minha casa. Eu não converso com os meus pais, eu estou trancada no meu quarto. Então, você não se vê sozinho, tá tudo bem. E em relação à vontade de morrer, eu trago abertamente,
porque isso passa pela cabeça deles, e talvez até passasse pela nossa, só que a gente não tinha autorização nem de sentir raiva, né? Quanto mais desistência. Então, como que a gente desiste? Travou, né, Janaína? Sim. Travou. Deixa eu ver se ela volta aqui. Peraí, só um minuto. Congelou aqui um pouquinho, vamos ver se ela volta. Enquanto isso, eu vou acender a luz aqui, peraí. Porque Janaína, travou, então Opa, volta um pouquinho. você travou. que parte que travou? Quando Você você tava- estava falando que não deixa de trazer para eles a questão da vontade de morrer, porque a desistência, ela acontece. E eu sempre falo para eles do projetor de cinema, para os meus grupos todos, que é uma imagem que vem para mim, que me ajuda muito a entender como que eu vou transformar a minha vida. Então, eu falo assim, olha, você vai no cinema, tem um projetor de cinema que está aqui. Esse projetor de cinema é que projeta o filme lá no telão da tua vida. O que olha? O telão da vida. E, por exemplo, você está lá, você tem uma dor de... sei lá, deixa eu pensar, de injustiça. Uma dor de injustiça. Aí você... Aqui você vê injustiça, aqui você vê injustiça, aqui você vê injustiça. Adianta você pegar essa caneta e desenhar no telão do cinema? Isso vai mudar o filme da tua vida? Vai mudar o que está projetando ali? Não vai. Então esquece, se você ficar culpando o telão, isso não vai mudar em nada a tua vida. Como é que você pode transformar a sua vida? Olhando para o que está projetando. Então, esse projetor, ele está aqui atrás, ele está dentro de você. E se você puder acolher isso e trazer para dentro de você e dar para você a justiça que você não sentiu que recebeu, você vai continuar recriando. Então, essa imagem, eles entendem muito bem. E isso ajuda a trazer a criança, porque a hora que você faz esse movimento, dá para você o que você gostaria de receber, o que você vai criar na vida? Você não precisa mais criar filmes de injustiça, porque essa parte você já fez a tarefa de casa. Essa é a tarefa de casa que eles precisam fazer. Eles não precisam ler palestra. Eles precisam ir lá, olhar para a dor, olhar para a negatividade e falar, isso é meu. Essa voz existe em mim. Essa voz que quer me tirar da vida existe em mim. Ela não vai sumir. Mas eu posso não seguir essa voz. A criança, esse núcleo de dor, vai continuar existindo. É um lugar que a gente visita. Se você pode trazer e olhar para essa criança, porque essa criança realmente foi uma vítima. Quando ela, né, quando sofreu a dor, a gente não tinha recurso emocional para passar por isso. Então, até quando a gente vai ficar repetindo a mesma coisa que a gente recebeu? Se for rejeitado, você rejeita a tua criança. Até quando você vai rejeitar a tua criança? Até quando você vai abandonar e não amar a criança que existe em você? Até quando? Então, chega, eu falo para eles, eu tenho coragem de olhar para a dor que existe em mim, porque eu não quero mais ficar repetindo a dor para o resto da minha vida. E quanto mais eu faço isso, mais eu crio positivo, mais eu aprendo a receber, mais eu vejo que a vida é abundante, mais fica leve. E eu fico feliz de ser eu mesma, e tá tudo bem se eu não sou perfeita. E quando eu tô lá, e às vezes eles trazem uma partilha assim, sabe aquela amiga, Jana, que a gente tinha brigado e voltou à amizade? Ela deu uma festa, convidou todo mundo da classe, menos eu. Gente, eu tenho vontade de matar um amiguinho. O que eu faço para lidar com isso? Eu falo, gente, minha parte superprotetora quer matar um amiguinho. Como é que pode fazer isso? Aí eu dou um espacinho para essa raiva do amiguinho. Aí eu falo, tá, então essa é uma parte superprotetora. Agora vamos lá, vamos olhar qual parte sua que está criando ainda a mesma dor.
Então, aí a gente vai para o trabalho. Mas, gente, é verdade, eu tenho raiva do amiguinho. Eu tenho vontade de catar essas crianças todas, tacar tudo embaixo da minha asa. Sabe aquela galinha que faz assim com a peninha? Assim, ó. Eu tenho vontade de fazer isso com essas crianças, com os adolescentes. Vontade de colocar tudo embaixo da asa e falar, ninguém entra aqui. Ninguém vai fazer nada de mal para essas crianças. Mas o trabalho não é esse. Então, eu dou espaço. É verdade, tem uma parte minha que é matar um amiguinho, assim como eles também têm. E o que é matar um amiguinho? É matar a dor que ele traz, que ele está representando. Então, eu trago isso para eles também. Se essa amiga está te incomodando tanto, qual dor que ela está te fazendo sentir? Acho que travou de novo? Não. Qual dor que ela está te fazendo sentir que você ainda não olhou? Então, ela está lá no seu filme da vida, no momento? É ela que está passando lá na frente? Então, qual o sentimento que você não está acolhendo aqui? Quando ela tem esse tipo de atitude com você, o que você gostaria de receber dela? É isso que você vai se dar. Então, volta para lá, vamos lá para o projetor de cinema. Ah, você queria se sentir pertencente? Tá, então dá um lugar para você. Eu tenho direito de existir no grupo. Eu tenho direito de existir em mim. Eu tenho direito de trazer a minha voz, a minha opinião, a minha sabedoria. Eu tenho direito. E se eu não fizer isso, os outros não vão fazer. Mas quando você se der, o grupo se abre e você vai fazer parte, porque você acredita que você merece. Então, eu vou trazendo, do jeito que eu estou falando para vocês, eu falo para eles, não tem nada de não verdade, sabe? Eu trago a verdade e às vezes eu falo, eu vou jogar merda no ventilador e eu quero é isso mesmo. Eu quero te tirar da zona de conforto. Você está triste, você não quer pagar o preço e quer ficar aí, tá tudo bem. Mas não é para trazer conforto. Eu fico torcendo para vocês explodirem. Porque a hora que explodir, vocês vão falar, chega para essa voz que fica falando que você não merece. Então, como é que você vai fazer um movimento sentindo o amor se você não acredita que você merece ser amado? Que você não acredita que merece amar? Você acredita que você é uma pessoa má, que não merece nada disso? Como é que você vai sentir amor? Então, mesmo aquelas crianças de 8, 9 anos, 10 anos, quando eu falei, vamos sentir amor, eles apavoraram. Essa é a palavra, eles corriam. Eu não posso sentir, então eu vou movimentando para fugir. Então, o que eu vejo é que essa consciência de como está, independente de se eles estão na máscara, se eles estão no eu inferior, se eles estão no eu superior, porque também tem essa questão, eu não posso aparecer porque a minha irmã tem um problema de saúde, e se eu tenho atenção e valorização, eu estou tirando da minha irmã, e aí isso também acontece. Se eu não der espaço para isso, como é que vai ser? E eu deixo muito claro, ninguém vai salvar vocês. Ninguém vai salvar vocês. Só vocês. E como essa dor veio de fora, quando vocês, né, quando a gente era pequenininho, e a amassadura da alma aconteceu de fora para dentro, então veio através dos seus pais, de quem estava te cuidando, você sentiu que veio de fora. Então você acredita que a solução vai vir de fora. Então a nossa criança fica assim para o outro, me dá o amor que eu não recebi, me dá o pertencimento que eu não senti, me inclui, me ama. Você não vai receber, porque a sua criança está lá sozinha, você fez o que você sentiu, você está excluindo a tua criança, você está abandonando a tua criança, você não está amando a tua criança. E ela está lá, porque não acredita em você, pedindo para o outro, e o outro não vai te salvar. Então, você pode escolher ficar nesse lugar se vingando? Pode. E às vezes os adolescentes falam, eu quero ficar aqui. Eu não vou falar com meu pai. Eu falei, tudo bem. Aí você tem consciência que você está
sem energia, que você está fora da vida, você está vivendo uma vida morta-viva, porque você não está na viva, não tá, você está viva e está vivendo a morte. Tá tudo bem. Você sabe disso, aí que você quer ficar quieto. Gente, na semana seguinte eles falam, fazia anos que eu não falava com meu pai, e eu liguei para ele. Então, eu falo, gente, tá tudo bem, eu não preciso fazer nada. É só a gente descobrir onde é que a gente está. É para isso, e dar esse espaço para eles tomarem consciência do que tem ali dentro, nem que seja feio. Nem que seja feio. Tá tudo bem. Se você for cruel, querer matar um amiguinho, eu também tenho. Quero matar todos os amiguinhos que fazem mal para vocês, tá tudo bem. Isso não tira essa questão também da autoridade, né? De poder mostrar uma autoridade que tem suas imperfeições. Eu sou imperfeita, eu erro também. E, poxa, mas eu quero muito dar o meu melhor. Quero muito. E eu acho que é isso que traz essa transformação, sabe? Que eu quero muito. É isso, Janaína, que lindo. Deixa a emoção chegar. A gente sente aqui também. Porque eles podem também, isso fala, é como se eu falasse para eles, vocês podem também. Sentir. Vocês podem sentir, vocês podem chorar e vocês podem viver vocês. É isso, é para isso que eu tô aqui. Eu aprendi a dar isso para mim. Eu aprendi a dar esse espaço para mim, onde eu choro, e isso tem valor. Porque é isso que eu estou sentindo agora. Eu estou extremamente emocionada e grata por poder criar esse espaço para essas crianças, para esses adolescentes, onde não existe tem que, onde eles são livres. Eles são livres, eles são tão amados. Eles, nossa, é muito amor que acontece ali, não só da minha parte para eles, mas entre eles. Eu teve uma menina que passou por uma vivência super difícil, de assédio, e a gente não tinha o que fazer, sabe? Não tinha o que falar, era muito dolorido aquilo. Então eu pedi para ela ir para o centro da sala, e todo mundo foi em volta e ficou tocando, só tocou a mão nela assim. E a gente ficou ali, eu coloquei uma música, eu falei, a gente vai ficar imaginando o nosso coração dourado, cheio de luz. E a gente vai dar para ela amor, cuidado, espaço, para ela sentir o que ela está sentindo, para ela poder aprender que ela pode receber, que ela pode ser acolhida, independente do que ela viveu. E depois a mãe me mandou um áudio agradecendo profundamente, porque ela estava muito machucada. E o que a gente fez? A gente só ficou ali, cada um no seu pedacinho, dando o seu melhor. Então, gente, quem tem esse chamado, quem sente uma vontade de se abrir para isso, faça. Porque pronto, perfeito, a gente não vai estar mesmo. E isso também é legal. Porque senão eles vão acreditar que eles só podem oferecer alguma coisa para o mundo quando estiverem nesse lugar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Respira, gente. E se der errado, e se eu estou fazendo uma dinâmica com as crianças e não está funcionando, eu posso trocar. Tá tudo bem. A gente está junto e pode fazer o que a gente quiser, é o nosso parquinho. Por isso que eu falo, gente, no meu parquinho, não existe tem que aqui. Se não estiver rolando, se não estiver legal, se não estiver acontecendo, a gente vai mudar. Teve uma dinâmica que estava muito desafiadora, eu acho que eu até falei isso lá na conferência internacional. E eu falei, gente, está muito para vocês. Todo mundo estava na máscara, ninguém estava entrando na necessidade da criança. E eu falei para eles assim, eu quero ensinar vocês a aprenderem a sair da piscina.
Se vocês não entrarem na piscina, não tem como ensinar. Tá tudo bem, a gente vai fazer de outro jeito. E aí, nessa hora, eles falaram, mas eu quero entrar. Então, eles entraram na dor, e, gente, é de uma competência, sabe? Eles dizem sim, se eles dizem sim, esse sim é verdade. E eles afundam na dor, eles vão trazendo, eu tô sentindo solidão, me vejo num lugar escuro, que não tem saída. Eu sinto tristeza, eu sinto culpa, eu sinto angústia. Eles dão nomes assim. Na conferência, eu listei o que eles falam, porque isso não sou eu que fico falando. Eu falo uma coisa, eles falam... Eu falo A, B, eles falam C, D, E. E isso liberta para que eles possam fazer esse caminho, que é essa dinâmica. Você vai passar pela negatividade, você vai olhar para toda essa voz que fica pulsando dentro de você, de orgulho, de obstinação e de medo, e aí você vai acesso ao eu superior, mas nossa, como uma coisa tão linda. E eu partilhei lá, uma menina falando, você é incrível, você é linda, você é legal, você não precisa ser nada que os outros esperam que você seja. Ela só tem 9 anos. Com 9 anos, ela está falando, eu não preciso ser o que esperam de mim. Quando é que a gente foi falar isso, gente? Tem gente que com 60 anos ainda não dá conta de falar, né? E a gente, em alguns lugares, algumas áreas a gente fala muito bem, mas tem outras que a gente ainda fica querendo aprovação, a gente ainda fica. Só que a gente já reconhece, né? Agora, se Uhum. com 9 anos você já pode se dar isso, o que essa menina vai viver com 30? As relações que ela vai construir, a profissão que ela vai escolher. Vai ser lindo demais. Eu não vejo a hora de ver essas crianças. E eu vejo eles ajudando os amigos a sentirem os sentimentos. Janaína, só uma coisa, assim, quando você trouxe uma questão, quando você trouxe essa diferença entre as crianças e os adolescentes, né? Que as crianças são mais ativas, têm uma pulsação, né? E que os adolescentes são, inclusive a sala, você dá esse aconchego, né? E que os adolescentes têm o feedback que os pais dão. Eu até tinha perguntado um pouco antes da gente abrir a sala, como é essa relação sua com os pais, né? Porque como educadora, a gente sabe que na relação de educador com os pais, muitas vezes os educadores, né? E isso é um trabalho de educação emocional, né? Sobretudo, fundamental, que pouco se faz, né? Há uma tendência, no geral, né, da gente, como educadora, ficar nesse meio tempo, porque eu fiquei pensando aqui quando você falou da raiva, né, do coleguinha que rejeitou, e que, sim, nós somos humanos, a gente sente, né, isso é uma relação de pessoas, não é uma relação de máquinas, a gente vai sentir mesmo. Mas como é quando quem atinge uma criança ou uma adolescente é o pai e a mãe, e que você está nesse papel? Porque esse é um grande desafio, né? A gente não pode se opor, a gente está trabalhando com os pais nesse processo de educação, né? E como é que você lida com isso? Porque eu acho Eu faço muitas dinâmicas. Alguém pode representar o pai? Alguém pode representar a mãe? Aí vem o adolescente aqui. E aí, por exemplo, vem aqui a criança, o eu inferior. Então, muitas vezes eu vou trazendo representantes para a criança ver. Uma coisa que eu pontuo muitas e muitas e muitas vezes, que eu sempre conto a historinha, na verdade, dessa chegada de cada um aqui nessa experiência, né? A minha experiência de ser Janaína, que eu tinha dores em mim, que eu queria curar aqui nessa experiência, e que elas já vieram comigo.
E quando eu vim para cá, eu precisava recriar essas dores aqui. Então eu falei, pai, mãe, vocês podem recriar essa dor para mim, para que eu possa enxergar? E eles, por amor, se colocaram nesse lugar. Então o pai e a mãe, eles falaram 1000 frases. Você pegou a que tinha aqui dentro e você precisava. Então eles não são culpados. Então é uma coisa que eu sempre friso. E aí, a partir daí, a gente vai, olha para a representação. Então, por exemplo, o amiguinho que rejeitou, né? Não chamou para o aniversário. Com quem você tem o mesmo sentimento? Com seu pai ou sua mãe? Daí a gente, né, vai para uma camadinha um pouco mais profunda. Ah, é com meu pai. Meu pai, ele me rejeita. Tá. Então, aí agora a gente vai tirar o seu pai e vai olhar para você. Que parte sua se rejeita? Como é que você faz isso dentro de você? Porque o trabalho é assumir essa responsabilidade, né? De se curar. Quando eu digo ninguém vai te salvar, é exatamente isso. Não é ninguém te machucou, porque você tem irmãos. Teu pai falou a mesma frase. Teu irmão nem lembra que ele falou isso, mas você lembra, porque aquilo estava em você. E eles entendem muito bem esse negócio de ressonância. Que é outro exemplo que eu dou, assim, você tem uma rádio tocando MPB, você vai atrair pessoas que gostam de MPB. Você quer mudar esse padrão, você vai, sei lá, ouvir jazz, você vai atrair pessoas que gostam de jazz. É ressonância, é simples assim. Então, eles não ficam culpando muito pai e mãe, não, viu? Que bom. Eles trazem, eles se apropriam, é bonito de ver. Eles se apropriam. Eu acho que também trazer essa personificação, né? Colocar esses representantes, e aí muitas vezes ver que a mãe, e eu falo isso, a mãe e o pai também têm criança. Tem uma criança dolorida aqui em você, seu pai e sua mãe também têm. Quando você entra na criança, você está vendo o outro? Não tá. Então, quando o teu pai e tua mãe entram numa reação emocional, e aí a gente volta a rever todas as partes que tem a máscara, tem o inferior, a gente volta para tudo isso. A pessoa não está vendo você, não é contra você. Vocês estão fora da realidade. Então, isso é um relacionamento? Não é. Está cada um com a sua criança, né? Olhando para o pai e para a mãe aqui. E esse pai e essa mãe não vão preencher o que te faltou. Não vão. Eles não são mais. Aquilo lá é um núcleo de dor congelado. Eles não vão conseguir suprir o que você acreditava que precisava. Ninguém vai te salvar. E eu volto. Ninguém vai te salvar. Esse é o movimento que você vai fazer. Isso foi uma escolha da tua alma, curar essa dor em você. A hora que você curar, você para de atrair a amiguinha que te rejeita. Você para de atrair a parte do seu pai que te rejeita. Porque o seu pai não é só isso. Ele é um monte de coisa. Por que você atrai essa parte? Então, mas eles não entram muito nisso, viu? Eu acho que isso é bem claro para eles já. Eu não sei. E essa dinâmica da relação com os pais? Pela conferência a gente viu, mas acho que tem gente que vai ver depois e que está aqui também que não viu na conferência. Como você trabalha com nessa relação? Tem encontros com os pais, eles participam? Então, quarta-feira passada, eu fiz essa dinâmica que foi recriar o parto. Então, eu fui para um clube, aluguei um quiosque, fechei o quiosque, sabe, tinha aqueles toldos, fechei. E eu disse, a gente sentou, falamos sobre o parto, antes eu pedi para os pais conversarem com eles sobre isso. E a gente falou sobre o parto de cada um, como foi, quantas horas em trabalho de parto, nasceu bem, ficou com a mãe, tudo isso. A gente partilhou, cada um foi contando o seu parto. E depois a gente foi sentir. Então, de novo, eu voltei nessa história, que a gente fez a escolha de estar aqui, nananã. E é muito legal, assim, foi com as crianças esse. Como a gente está dentro do útero da mamãe.
como vocês estão sentindo isso? E eles falam coisas, não falam igual. Um fala, tá doendo minhas costas, ai, que desconforto, é muito ruim, tô apertada. Outro fala, ai, não, aqui tá tão quentinho, tá tão gostoso. E aí cada um vai trazendo o que sente. Daí eu coloquei um bambolê na saída, assim, porque tinha uma muretinha, grudei um bambolê lá com... A gente não precisa de nada muito elaborado, é um bambolê grudado com fita crepe transparente. Aí eles passaram, então eu falei, como que é antes? Olha, chegou a hora de você nascer. Como que você sente? Você tem medo? Como que é a sensação? E eles vão trazendo, não, ai, é ruim, mas aí dentro do bambolê, como eles sentiam, e a hora que sai. Então eu fiz essa vivência, e depois a gente caminhou, fez uma trilha lá no clube, olhando o que é quando você está nesse caminho, né, no caminho da vida. Você olha em volta, você aproveita o caminho. Tinha uma que falava assim, eu quero voltar, quero voltar. E assim, eu quero voltar para o útero da minha mãe. Eu tô com muito medo de ir para a vida. E eu vou trazendo essa consciência, e aí, olhando, e aí tinha uma subida. E nessa subida, como vocês estão sentindo essa dificuldade? Às vezes é difícil a gente caminhar, tem momentos que fica um desafio, fica pesado, dependendo do que está acontecendo. Bom, aí a gente foi vendo, se conectando com depois da subida, eu falei, olha, vamos sentir a árvore, a natureza, coloca a mão na árvore, sente, olha como recarrega. Ai, é verdade, o cansaço está passando. Então é muito lindo de ver que eles sentem, gente, eles estão ali abertos. E depois, então a gente fez essa volta, trazendo toda essa consciência, cada um ia falando, eles vão partilhando. E depois eu fiz 1 hora de conversa com os pais. E foi muito legal. Os pais adoraram. Eu fiz também no final do ano, mas eu quero fazer isso pelo menos a cada 3 meses, de fazer vivências. Eu estou com um projeto agora que eu quero fazer com adolescentes, que é durante a manhã, explicando máscara, o superior e o inferior, dando uma geral do que é patchwork, para abrir mesmo, não só para os meus alunos. Fazer um dia de vivência. Então, pais e adolescentes juntos, de manhã. À tarde, aí 2 horas de adolescentes, e fazer a mesma vivência que os adolescentes passaram com os pais. Eu Só acho que com vai os ser pais. só com os pais, fazer a mesma vivência. E aí, Uhum. para eles poderem trocar depois, nossa, como você sentiu? E poder se ver, porque é isso que é legal, o adolescente, o que acontece na adolescência, né? Você sai daqui e precisa ter uma quebra com os pais para reconhecer a individualidade. Então, você vê que seus pais também têm dores, que também vivem os conflitos que você vive. Isso desconstrói essa culpabilização, Sim, sim. né? Então, está sendo bem rico trabalhar com os pais, e é isso. Eu faço, às vezes, algumas dinâmicas, eu dou feedback. Com os pais dos adolescentes, eu não trago tanto, porque eles querem que tenha sigilo. Sim, claro. Isso precisa ser bem claro, né? E eu faço um combinado muito claro, no primeiro dia, com o pai e com o filho na minha frente. Falo, se tiver alguma questão importante e eu achar que eu preciso conversar com o seu pai ou com a sua mãe, eu vou chegar para você e vou falar. A gente precisa levar esse tema para os seus pais. Você quer estar comigo? Como a gente vai fazer isso? E a gente vai trabalhar isso para poder trazer para os pais. Uhum, Caso contrário, eu não vou falar de algo que aconteceu aqui sem você estar ciente. Eu cumpro o combinado, meu contrato é com eles. uhum. Então, tenho feito isso. Ou eu dou feedback para os pais das crianças, eu dou muito feedback pessoal. Eu coloco no grupo, a primeiro, que a gente estava conversando antes, eu e a Suzana, né? Que antes de fazer a vivência, eu coloco, olha, o tema vai ser expectativa. Eu não sei o que vai acontecer a partir dali. Então, eu coloco a intenção. Depois que eu fiz a dinâmica, eu coloco algumas fotos. E aí faço um áudio falando de como foi a vivência dentro do grupo, quais temas foram trabalhados, que consciência chegou, isso tem ajudado, os pais dão feedbacks assim, nossa, isso é bem legal para a gente, porque
Minha filha chegou do grupo ontem falando que a professora do ano passado, agora ela vê que não era culpa, que não tinha nada de errado com ela, que a professora realmente tinha uma projeção, e aí consciente, gente, 7 anos essa menina tem. E aí sentou, chorou, falou, nossa, agora eu estou vendo o quanto foi dolorido para mim o ano passado. E eu acreditei que eu precisava ficar quieta, que eu não podia mais falar. Mas eu não vou mais fazer isso, porque o problema não era comigo. A professora não estava me vendo. Então, gente, eu preciso que todas as crianças do mundo possam receber isso. Eu quero muito que muitas pessoas façam isso. Se coloquem nesse lugar. O João tá com a mão levantada, João. Fala, João. Oi, Janaína. Eu Oi. sou o João, aqui de Brasília. Suzana, obrigado aí por trazer a Janaína. Eu estou encantada. Por que que com 10 anos eu não te conheci, né? Eu teria sofrido tanto menos, né? Outro dia a Ida esteve aqui conosco também e eu fiz uma pergunta para ela sobre como a gente levar o nosso Petwork para pessoas carentes, né? Elas não têm, elas têm a vivência dolorida, né? Elas não têm muita educação formal, como aqui é o nosso grupo, por exemplo. Eu imagino que a tua clientela sejam filhos de pessoas com uma educação formal, né? E aí, eu acho que as coisas estão se linkando. Uma hora eu vou achar meu caminho para ser não uma Janaína, mas alguém que quer levar essa bênção do Petwork para o mundo, porque quando a gente descobriu, né, a gente quer que o mundo seja tão feliz como a gente está sendo, seguindo esse caminho de verdade, né? É tão bom ser verdadeiro, né? E então a minha pergunta para você, Jana, como você tem os garotinhos menores, como você coloca esses conceitos que você falou em máscara, em superior, inferior, você coloca para eles? Os adolescentes, eu imagino que fica mais fácil. Aliás, é até mais fácil do que para a gente, que já passou 200, né? O adolescente, ele está entrando, então ele está cheio de curiosidade, ao mesmo tempo que ele está fechado em casa, mas ele vai adorar achar uma Janaína que ele confie, que brinque com ele, que fale sério com ele, né? E a Tati estudou comigo, assim, a gente tinha um grupo lá que a gente tem uma necessidade de levar isso mesmo, principalmente para os adolescentes, para as crianças, né? Porque a gente pensa assim, eu tenho uma criança ferida, eu tenho uma criança assim, pô, então se tu tem um filho, como é que eu faço para esse menino não ter criança ferida? E esse teu trabalho está me dando essas respostas, né? Quer dizer, está dando o fio da meada, né? E se pudesse, eu ia ficar falando aqui a noite inteira com você. Eu estou muito encantado, né? Espero que você escreva livro, que você faça coisas para a gente se guiar. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu vou mostrar para vocês uma boneca, porque assim, eu fui também fazer uma dinâmica eu fui convidada para ir numa escola municipal e fui com os adolescentes, eu acho que eles tinham uns 14, 15 anos. E fiz uma dinâmica, eu fui convidada para falar sobre autoestima. Falei, eu vou falar nada sobre autoestima, as crianças ficam, né? Adolescente fica irritadíssimo de falar nesse tipo de coisa. Eu vou fazer uma vivência, que é o que eu adoro. Eu acho que quando você faz a vivência, suas células, elas vivem mesmo. Não é à toa que chama vivência, elas vivem essa experiência. E quando você está na vida, você tem a oportunidade de... Isso acontece comigo. Nossa, eu estou naquele lugar daquela vivência, como é que eu fiz para sair mesmo? Ah, eu pedi ajuda, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, é como se eu ensinasse um caminho. E eu fui nessa escola e fiz o caminhar da vida com eles, de olhos vendados, onde eu colocava expansão e contração, expansão e contração. E trabalhando padrões
Então, você tem um relacionamento, né? Sei lá, arranjei um namorado, ele me traiu. Eu arranjei outro namorado, ele me traiu. Então, você começa a ver que a traição está em vários pontos da sua vida. Então, isso é um padrão. Eu falei, vocês podem trabalhar isso. Ou vocês podem trabalhar o quanto vocês têm dificuldade com o novo. E aí, bom, aí peguei folha sulfite, coloquei a folha sulfite que representava a expansão, e o espaço entre a folha sulfite era a contração. Se vocês vissem o mergulho que esses adolescentes deram, com uma linguagem simples, não precisa, é o que eu falei, as palestras, elas precisam estar em nós, né? A gente, como helper, facilitador, precisa estar com isso vibrando na gente, porque a partir daí, eles iam fazendo o caminho, e eu ia, existe o canal, né, gente, que é uma coisa maravilhosa, se coloca no canal ali, você sente, e as frases vão vindo, depois não sei nem repetir isso, mas eu vou falando, até quando vocês vão repetir a mesma história? E aí eu peguei não tinha levado nada lá, peguei um caderno, entreguei na mão deles, e falei, agora vocês podem cuidar de vocês. Esse caderno está representando a criança de vocês. Agora oferece para ela todo esse cuidado, todo esse carinho que você sempre quis receber, esse amor que você não sentiu, esse cuidado, essa necessidade de ser valorizada, de ser vista como você é. Quantas vezes você não foi reconhecida no teu valor? E aí eu fui trazendo isso, gente, esses adolescentes choravam, eles acolheram a criança deles sem saber o que é patchwork. Então, se você der uma palestra numa comunidade carente, eles não vão entender nada. Mas eles sabem o que é se sentir rejeitado. Eles sabem o que é não se sentir amado, não se sentir visto, reconhecido. Eles sabem. Então, eu acho que o mais importante é a gente reconhecer isso na gente. Fora isso, eu criei uma boneca porque as crianças precisam ver no concreto. E eu acredito que quando a gente for para uma comunidade, eu também quero muito fazer esse movimento, porque eu acho que a gente vai poder... Porque cada um faz o seu caminho, né? Cada um faz o seu caminho. O que a gente vai fazer lá é abrir espaço, entregar ferramentas para eles reconhecerem em si e poderem trabalhar isso na vida deles. Então, eu acredito que o que eu estou fazendo com as crianças, uma pessoa analfabeta vai poder receber. Porque eu tenho criança de 6 anos que não sabe nem ler e escrever, e eles aprofundam e eles vivem, tudo bem, as crianças são melhores que a gente, porque não tem tanta, melhores entre aspas, né, tem menos camadinhas cobrindo, mas a linguagem que eles entendem, qualquer um entende. A comunidade carente também vai entender. Então, olha a boneca que eu fiz, deixa eu pegar para vocês. Olha só. Então, essa aqui é a boneca, tá vendo? Aqui dentro dela, peraí, deixa eu acender uma luz que acho que vai ficar melhor. Aqui dentro dela tem uma garrafa, tá vendo? É uma garrafa que tem um negocinho. Então, deixa eu ver que garrafinha que é essa. Essa aqui, ó, é da Máscara do Poder. Então, deixa eu... E eu mandei fazer as máscaras. Essa daqui, ó, é uma capa da Máscara do Amor. Tá vendo? É um plush rosa que você... Ah, eu sou sempre fofa e gentil e amorosa o tempo todo. Essa daqui é uma capa da invisibilidade. Dá para ver, gente? Que daí fica assim, ó. Sim, dá para ver. Ó. E aí tampa. Então, como que a máscara da serenidade faz como? Ela não quer existir. Então, ela se fecha e se esconde. Essa daqui que a gente está com a garrafinha aqui dentro é a máscara do poder. Então, deixa eu fazer assim, para mostrar ela.
É Mulher Maravilha, né? Bem... Exatamente. Eu dou conta de tudo, ó. Uhum. Eu sou Bem... super poderosa, não peço ajuda para nada, eu dou conta de tudo sozinha. Então, aí eu vou trazendo os conceitos da máscara, que também pode ser feito através desses papéis. Então, vamos supor que você não tem essa boneca, você pode fazer assim, ó. Ó, a máscara da serenidade. Eu fiz um desenho no saquinho de mercado. Essa aqui é a máscara do amor. E essa aqui é a máscara do poder. E eu coloco dentro da garrafinha, ó. Aqui é da serenidade. Então, eu faço assim. Opa, não é? Cadê? Serenidade. Olha aqui. Ó, poder. Então, fica assim. Então, você, aparentemente, você é forte, poderosa. Aí, se você tiver uma boneca, aí você, sou forte, poderosa. Aí eu vou trazendo, tem dificuldade de pedir ajuda, não dou conta de sentir minha vulnerabilidade, minha fragilidade. Então, quando eu tiro a máscara, que é poderosa o tempo todo, aí o que você vai ver dentro da boneca? E é isso que eu vou trazendo para as crianças, desse jeito. Vamos ver o que tem aqui dentro. Olha o que tem. Essa lã azul, ela representa o sentimento que você não pode acessar. Que a defesa do poder não pode se sentir frágil, vulnerável e ter medo de maneira alguma. Só que não é assim, você sente um pouquinho de medo e resolve. Não, você vai sentindo, sentindo e vai liberando. Então, por isso que é importante respirar. E você pode passar várias maneiras daí de começar a liberar esse medo. Então, você vai liberando. Só que esse medo, ele está querendo esconder uma dor, que é o que está representado nesse papel aqui, que é a criança, que é a dor infantil. Então, aqui é a dor de abandono, que o medo estava querendo esconder. Só que quando você acessa a dor de abandono e cuida dela, a máscara do amor, quem usa a máscara do amor, vem entregar, quem usa a máscara do poder, vem entregar o amor para o mundo. Então, qual é o caminho para você entregar o seu melhor para o mundo, que é o amor? Que é exatamente onde você foi ferido. É você acessar a dor e o sentimento, que é tão desafiador. E aí, vou explicando que, por exemplo, quem usa a máscara do poder fica agressivo. Então, quanto mais agressivo, qual o sentimento que ele não quer olhar se ele está muito agressivo? Ah, é um medo. E eles vão associando, e essas garrafinhas estão sempre comigo no grupo, e a gente vai relembrando. Gente, qual máscara que finge que o problema não existe? Ah, é a máscara da serenidade. Então, isso está sempre em pauta dentro do grupo, na hora que eu estou fazendo as partilhas, isso sempre eu volto. Então, por exemplo, isso aqui, gente, uma coisa super simples. É um festão de Natal, um pedaço de lã amarrado, porque não é desconectado, né? Você vai acessar um para chamar o outro, e o núcleo de dor que está ali. Então, a boneca é uma maneira de você, aí você pode fazer o acolhimento. Gente, é maravilhoso sentir isso daqui, ó. De poder dar a oportunidade dessas crianças se acolherem e fazer o ninar, porque quantas vezes a gente se sentiu desprotegida e não se deu esse colo, esse lugar para descansar. E explico também que isso não significa que você não vai usar mais a máscara, que você vai sair pelado por aí. Não é isso que a gente vai fazer. A máscara é uma roupa, a máscara não é a gente, que é outra coisa que eu reforço bastante. Mas se você tiver com a máscara, consciente que está com a máscara, tá tudo bem. E aí você pode escolher se você vai tirar ou não, e vai revelar a tua verdade para o outro, porque revelar a sua verdade para o outro é amar. E o que a gente quer? A gente quer sentir amor. Então, eu acredito que essa maneira lúdica
Não precisa ser só para as crianças. Eu acho que pode ser para as comunidades também. Eu quero muito abrir, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para formar um grupo, uma rede de pessoas que têm isso no coração. Eu sei que não é fácil, porque é um chamado de dentro. Não é assim, eu gosto de criança e eu vou trabalhar com criança. Não é isso. Não é isso. Mas eu acredito que tem um monte de gente aí que tem esse chamado e não tinha coragem de colocar no mundo. E chegou a hora, as crianças estão prontas, elas estão sedentas para viver isso daí. Na conferência eu coloquei um vídeo de uma menininha que eu fiz essa explicação e ela cantou uma música falando assim, eu estou confusa, mas eu sou sábia. Gente, ela entendeu que a confusão é um estado e que, na verdade, ela é a sabedoria, ela é a essência divina, ela é o amor, ela é o festão que está aqui. Ela não é a lã, ela não é a dor. Ela pode incluir tudo e manifestar o atributo divino que é a essência dela. A criança sabe disso. Olha, eu fico arrepiada. Ela sabe disso. Ela está pronta para viver isso e oferecer para o mundo. Então, meu Deus do céu, vamos oferecer, vamos abrir esse coração. Eu quero montar agora em outubro um workshop, uma coisa para poder reunir essas pessoas que têm esse chamado no coração. Para que a gente possa tirar dúvida, encorajar, formar uma rede mesmo de apoio, onde a gente tem um grupo de troca, porque isso precisa crescer. As crianças estão todas aí. É só a gente dar uma explicação de 5 minutos, como eu fiz agora. E elas vão entender. E vocês vão chorar depois do grupo, igual eu choro. Porque é lindo demais. Meu Deus, com 6 anos, com 7 anos, com 8 anos. É lindo demais. Teve uma menina... pode falar. Não, pode, conclua. Teve uma menina que... Eu não sei se... porque lá na conferência acabou a força um tempo e eu conversei com o pessoal que estava lá, eu não sei se esse exemplo está no vídeo gravado. Ela estava tendo uma feira na escola, uma feira. E a mãe era artesã e estava trabalhando na feira. E ela solicitou a mãe estava ocupada. Ela falou, eu quero um coelho, um brinquedo lá, tal. A mãe falou, tem um monte de brinquedo, não vai comprar nada, não. E foi lá e estava trabalhando. O que essa menina fez? Defesa do poderzíssimo. Começou a pedir dinheiro para as pessoas. Falou, olha, eu quero comprar um brinquedo e eu estou precisando de dinheiro, você pode ajudar? E aí ela foi pedindo para um monte de gente lá na feira. Quando a mãe descobriu, tem um surto psicótico, né? E na hora de ir embora, a menina chegou no carro e falou assim, eu já sei o que aconteceu. Quando você falou que não podia dar atenção para mim, eu me senti abandonada. E eu falei, eu vou dar conta de tudo sozinha. Eu não vou mais ficar pedindo ajuda para minha mãe. Eu vou resolver. E aí eu fui pedir dinheiro para todo mundo, porque no fundo eu estava me sentindo abandonada e eu usei, ela falou assim, senti a dor de abandono, porque eu estava com medo e eu usei a máscara do poder. Aí, a menina também é minha paciente. Isso aconteceu, teve grupo sexta, a feira foi sábado e ela foi terça-feira no consultório. Ela falou, Jana, como é que eu faço com isso, com essa menina? Eu falei, se aprenda com ela. Porque você imagina que em um tempo de uma feira, essa menina teve consciência da dor, do sentimento que ela estava escondendo, da máscara e do que ela tem para oferecer no mundo. Então, meu Deus, a gente precisa abrir isso. A gente precisa que esse mundo vibre isso, porque
Eu acredito que a gente vai mudar o mundo assim. E não está difícil, eles estão prontos. Eles sabem quem eles são, eles sabem. Coisa que a gente acha que é a máscara, eles não acham que eles são a máscara. Eles sabem quem eles são, que eles são a sabedoria, que eles são o amor, eles são o poder, eles sabem disso. É só a gente dar espaço. Está faltando muito pouco para a gente fazer essa transformação, eles nasceram assim. Então, eu quero agora em outubro, na última semana de outubro, eu já estou me mobilizando mesmo, já estou olhando os dias, para fazer uns 3 dias de vivência, com essa intenção de reunir cada vez mais as pessoas que sentem esse chamado no coração. Você vai fazer isso online? Então, fiquei pensando nisso, porque o online ia ajudar muito, que muitas pessoas pudessem se conectar. Então, é isso que eu estou refletindo, na verdade, porque o presencial é muito rico. É muito, muito rico. Mas aí tem toda uma demanda, né, de vir para cá, estou pensando. Por exemplo, esse caminho que a proposta, olha, você vê, ainda quero ouvir vocês, mas o tempo passa, né? Passa. Eu falei, a gente pode passar a tarde conversando aqui feliz da vida, parece que sempre tem mais para conversar e tem mais para viver junto. Essa dinâmica aqui do caminho é uma dinâmica profunda, que mobiliza. Então, por exemplo, agora que a gente tem 20 minutos, não dá para a gente fazer essa dinâmica, porque vai mobilizar e eu não sei como vocês vão sair disso. Porque as crianças, do mesmo jeito que uma criança de 2 anos, você fala, não, sei lá, tira o brinquedo da criança porque está na hora de tomar banho. A criança se joga no chão, com 2 anos, se joga no chão, espelha, eu quero, chora a frustração, levanta e sai pulando, como se nada tivesse acontecido. Um adulto faz isso? Não faz. Então, eu consigo fazer esses mergulhos com as crianças em 1h30, sendo que tem 15 minutos do lanche que é sagrado, que eles ficam toda hora falando desse lanche. Eu consigo fazer essa vivência nesse tempo porque eles mergulham e eles saem, sabe? Eles vivem muito rápido, passa por eles muito rápido. Eles não ficam agarrados, resistindo, eles vão. Os adultos, eu faço muitas dinâmicas com os adultos também, é outra pegada. Às vezes eu não faço tudo, é diferente. Então, eu gostaria de fazer presencial para vocês poderem viver toda a profundidade que as crianças passam. Mas online também dá, né? A gente pede um pouco, mas dá. Pelo menos, quem sabe, se abre para a possibilidade de fazer híbrido. Talvez, né, um público daí que esteja aí, porque por exemplo, para quem está aqui tão longe, né? Na conferência foi híbrido, né? Foi Tinha um pessoal híbrido. lá. E a gente sentiu igual, né, Rô? Por isso que você está aqui hoje, porque a gente sentiu igual. É verdade, dá para fazer. Dá para fazer uma ideia. Faz quem está disposto a pegar um avião e ir, ou, né, chegar até você para viver isso, a Vive a Cores, é ótimo, mas quem não tem essa condição nesse momento, por N motivos, né, pode participar, talvez você aí eu estou dando ideias, né, Não, ótimo, estou querendo. Faz um pedaço, né, porque eu acho isso mesmo, Janaína, desde o princípio eu tenho falado, né, lança isso para o mundo, porque mais pessoas podem se encorajar para trabalhar. E a gente forma uma geração de pessoas mais prontas para lidar com esse planeta em transição, né, gente? A gente está precisando de adultos, né, liderando o planeta, e não crianças. E é muito rápido, porque daqui 10 anos eles estão aí, 15 anos. Exato. João, responde sua pergunta. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tânia falou alguma coisa no chat, quer falar aqui, Tânia, ao Vive a Cores?
traz para a gente a experiência, pode ajudar o João. Boa noite, tudo bom, gente? Tânia aqui de Brasília, recém-formada facilitadora, agora em maio. E desde outubro, eu e Viviane, que é uma colega de formação, estamos desenvolvendo um trabalho com 18 mulheres, era inicialmente 13, mas a demanda foi crescendo, já estamos com 18 mulheres, e amanhã é dia de encontrá-las, 1h30 aliás, 2 horas por mês, geralmente no último sábado de cada mês. E assim tem sido uma oportunidade ímpar para mim, de ver mulheres, algumas analfabetas, eu não faço leitura de palestra, mas a gente levar os conteúdos e eles, assim, saberem exatamente citar um exemplo do que é uma máscara que usa e da necessidade de usá-la, se usar o eu real. Então, assim, a consciência de muitas que estão usando, da necessidade que não são elas e que é um recurso utilizado pelo eu inferior, é muito interessante. Então, assim, se tiver oportunidade, faça. Eu estou com a intenção agora de abrir um outro grupo para adultos, buscando essa ajuda, essa coragem, e esse diálogo do caminho de hoje veio sob medida para a gente. Gratidão. Ai, que bom, eu que agradeço. Tem mais? Meire? Tô vendo o olhinho brilhar, Meire. Eu acho que não dá para me escutar muito bem, porque está tendo um samba aqui na vizinhança, mas eu quero assim, ter oportunidade de saber mais do seu trabalho, Janaína. Eu tenho um sentimento assim, que é um lugar bom para eu trabalhar com os adolescentes. Tenho a sensação que o caminho me levou até aqui a trabalhar de uma forma muito mais leve a criança interior, e aí eu falo, não, gente, eu estou crescendo, acho que eu quero trabalhar minha adolescência agora, e estar com os adolescentes, primeiro me favorece, eu sinto que eu tenho uma proximidade com eles, tenho esse dom de transitar entre as idades, pode ser uma coisa legal, e eu acho que principal, estou disponível. E aí, Suzana ainda ligou hoje, você viu no grupo, vamos falar sobre esse assunto, então estou me sentindo assim, bem contemplada de estar iniciando esse assunto, de compreender um pouco como são essas pessoas com 13, 14 anos, 15, né, esses humaninhos, e me preparando para uma iniciação, assim, de um amigo que é professor e está me abrindo a oportunidade de fazer algumas vivências com os alunos dele, para falar de educação emocional, e depois ele é professor de escrita, quer escrever. Então, assim, vou lá fazer uma experiência, mas acho que pode ser legal, e quero te acompanhar, vou anotar Instagram e tal, para poder ver alguém que já foi fazendo o caminho na frente, como é que foi esse caminho, né? Então, sim, ser grata a você pela generosidade que está colocando isso de uma forma que eu pude acessar, viu? Ah, eu que agradeço, que bom, gente, que bom, fico tão feliz ouvindo isso. Ai, os adolescentes, eles vivem essa fase que é muito difícil, é um desafio para eles, porque eles ficam na pulsação do eu inferior, eles não acreditam que eles podem viver no eu superior. Então, quando a gente dá essa oportunidade, olha, você não é mau, você não é cruel, tá tudo bem, a gente tem isso, mas você não é isso. Isso muda a vida deles. Então, só de você fazer uma vivência na escola, e aí essa vivência que eu fiz na escola municipal com os adolescentes, a professora que estava acompanhando, ela falou para mim, eles pedem para você voltar, porque mesmo eu tenho alunos muito desafiadores lá dentro, eles ficaram tranquilos umas 2 semanas, mas precisa continuar o reforço, né? Porque senão, e eu sempre lembro da palestra do Poder da Palavra, que é como se o movimento autoperpetuador, não é um movimento que você vai fazer que vai mudar o seu padrão, é depois de novo, e depois de novo. Então, eu falo para eles que eu
vários post-its que ficam do lado do meu espelho do banheiro, que um deles é eu escolho a luz, para me lembrar que esse é um exercício de todo dia. Eu escovo meus dentes, eu falo, eu escolho a luz. Eu escolho a luz, porque é todo dia que a gente precisa alimentar essa engrenagem do eu escolho a luz. Então, eu fico muito feliz de ver vocês abrindo para isso também. Essas crianças vão poder receber muito. Crianças, jovens, né? A gente chama de criança porque é isso, a galinha com as peninhas vibrando. Assim, E tudo tem, embaixo. tem um detalhe, né, Janaína, que quando você falou, né, essas crianças que ficam na adolescência, né, o padrão é mais fechado nos quartos, e quando os pais revelam, né, meu filho se fechou, meu filho mudou, esse padrão, porque é uma fase em que você nem é adulto, mas também não é criança, né, está construindo uma identidade, e aí tem uma vulnerabilidade, e nessa pulsação do eu inferior, a também se associar a coisas muito difíceis de lidar, né? A droga, a automutilação, os transtornos que aparecem e que a gente está vendo aí com muita intensidade, né? E uma medicalização dessa meninada muito forte. Então, como a gente... esse trabalho favorece coisas muito simples, mas significativas, né? Para que a gente possa mudar esse padrão. E a gente não tem, acho que a gente não tem dimensão, aí eu falo para todo mundo aqui, que eu estou entendendo que todo mundo aqui é Pathworkers, né, trabalha com Path, né, ou faz o trabalho pessoal, ou dá grupo, do mesmo jeito a gente está se trabalhando, a gente não tem dimensão do alcance de cada vez que a gente escolhe essa luz no mundo, o quanto isso reverbera, né? Então, se você atinge uma adolescente, o quantos outros adolescentes você... Porque eles são multiplicadores, e eles estão em ambientes onde a atração é muito forte, né? Para estarem em grupos, porque eles constroem a identidade nessa fase entre eles, entre pares, né? Os pais é normal, faz parte do desenvolvimento humano, os pais vão se distanciando para construir esse ser autônomo e com uma identidade própria. E aí eles vão buscar essas referências, né, em outros. Então, quando você fortalece esse adolescente com autoestima, com a credibilidade de que ele não é só, né, essa parte inferior, que ele tem, e o superior que tem a luz, que a máscara é uma defesa que ele vai precisar usar ao longo da vida. Enfim, quando você instrumentaliza esse ser, gente, é uma reverberação no mundo muito maior do que a gente alcança com a nossa pequenez né? A gente não alcança, a gente não tem ideia, né, da transformação que a gente pode provocar, né? Suzana, eu assisto isso, eu falo para eles que eu vou montar um Big Brother com eles. As pessoas precisam saber o quanto eles são incríveis, porque eles já são helpers, sabe? Eles já, quando eles reconhecem neles, e como tem essa coisa do pertencimento e do grupo dentro da adolescência, eles começam a ajudar os amigos. Dentro dos amigos, eles começam a falar das máscaras, eles começam, só que deles falam assim, não, mas eu não quero que entre aqui, porque também eu quero meu parquinho para mim. Então, acontece isso também, de querer o espaço deles, mas eles já estão ensinando os amigos a lidarem com as questões deles. Eles falam assim, manipulação, sabe? Eles vão dando nome, coisa que antes ficava na vítima, culpando. E essa coisa da automutilação, eu tenho alguns alunos que fizeram, mas o que eu sinto, quando você dá espaço para essa eu não aguento mais a vida do jeito que está, essa vida sem sentido, e por isso eles se cortam, porque é um jeito de sentir, né? Porque não tem sentido o que eles estão vendo, eles param. Eu tinha uma que usava droga, e a gente, tá tudo bem, vamos trabalhar isso. Fumava maconha.
E a gente começou a descobrir que ela fumava porque como ela não conseguia tirar os amigos da droga, então ela se unia a eles para tentar se conectar. E aí a gente foi trabalhando essa síndrome da salvadora, que acreditava que não acreditava que eles eram capazes de sair, e essa consciência de quanto mais ela ficava na salvadora, assumindo o problema do outro, inclusive vivendo o problema do outro, o quanto ela deixava de ajudar. E trazendo para a consciência, o que você quer? Você quer realmente ajudar? Porque salvar não é ajudar. Ela parou de usar droga e muitos amigos pararam. Então, é tão maravilhoso. Influencia, né? Influencia total. Então, quando você diz Vira. um que escolhe a luz, isso reverbera para o grupo inteiro, e os adolescentes estão em grupos, e o que tem valor muda. Então, se a droga era o que tinha valor, passa a não ser, porque as coisas começam a fazer sentido, e é isso que eles estão buscando. Como eles não veem sentido na vida, eles vão procurar algo fora, porque essa vida não tem sentido. Então, eu vou buscar algo fora. Quando essa vida começa a fazer sentido, porque você começa a dar nome, eu estou na máscara, eu estou no eu inferior, eu estou sentindo tal sentimento, eu não quero sentir tal sentimento, por isso que eu estou usando a defesa. Eles vão tomando consciência disso, a vida passa a fazer sentido. E aí para de vomitar, de bulimia, anorexia, para de se cortar, volta a falar com o pai que estava afastado. Então, assim, teve uma que foi matar aula no banheiro, porque a aula de inglês era um porre. Né? O professor era péssimo e eu já sei um monte de inglês e eu não me recuso a ficar lá. Então, eu falei, tá tudo bem. A aula pode ser chata, não sei o quê. Ir para o banheiro e matar a aula. O que aconteceu? Eu levei suspensão, meu pai brigou comigo, eu fiquei sem celular uma semana, não. Tá sendo inteligente essa estratégia? Não. O que você quer? Eu quero que minha aula seja legal. Tá, você já pensou, se você sabe inglês, de oferecer ajuda para o professor? Irmão, por que você não faz sugestão? Não é isso que você quer? Faça sugestão. Gente, essa menina, ela não só passou a ajudar o professor, eles fazem fofoca em inglês, ela ajuda os outros alunos, e ela ajuda a outra classe. E aí eu falei para ela, meu Deus, que coisa maravilhosa, sabe por quê? Hoje você está fazendo isso com a classe do lado, daqui a pouco você vai fazer com a cidade, na sua cidade, com a cidade ao lado, você vai fazer com o seu estado e com o estado ao lado. Olha, eu vou ficando arrepiada. Eles vão ser os nossos governantes, e eles estão prontos para assumir essa liderança. O que eles precisam entender, o que eles têm dentro deles, essa liderança pulsando, não precisa ir para a rebeldia e negar o que eles estão recebendo. Eles podem construir, ajudar na construção, porque imagina que a gente tem um sistema formado dentro do governo. Eu falo de governo. Tem um sistema formado. Se eles lutarem contra o sistema, não vai rolar. Eles precisam entrar no sistema e transformar. E eles já estão fazendo isso dentro da escola. Só com essa consciência do Patrick. Só não, porque é tudo isso, né? Porque transformou a minha vida. Então, imagina muitos fazendo isso. Muitos, onde eles falam, é isso que é a verdade, é isso que faz sentido. A gente não precisa mais ser castrado na escola, porque tem uma voz interna que fala, essa regra que vocês inventaram não tem sentido. Por que eu não posso? E tem muitos professores, e aí eu fico pensando o quanto esse trabalho precisa crescer, porque os professores precisam ter essas ferramentas para lidar com esses líderes que estão vindo, porque ele entende isso como uma afronta, um desrespeito. Não é, gente, esses adolescentes, eles estão querendo essa transformação. E eles estão prontos para oferecer o que eles têm dentro deles, é só abrir espaço. Então, se um professor entende isso, conecta com quem tem esse perfil, abre espaço, eles podem criar... A aula, você acha que a aula está chata? É que eu faço no meu grupo. A gente está chato hoje, né? Eu sinto a energia caindo, está chato hoje, vamos fazer outra coisa? A gente faz outra... O que vocês acham? Vamos fazer uma caça ao tesouro? Vamos.
na hora, bem. Vamos fazer caça-tesouro, faz caça-tesouro, fica legal, eles aprendem do mesmo jeito, tá tudo bem. Então, tem tanto para a gente oferecer, por isso que eu vejo, assim, esse trabalho, a gente precisa dar as mãos, porque tem muito o que fazer. O mundo está pronto para receber tudo isso, o Patchwork não precisa mais ficar dentro de um castelo, com todos esses conceitos, que dentro de uma palestra, eu honro, gente, a palestra, vocês sabem, né? A gente lê e lê e lê, e vai vivendo aquilo, e cada vez que a gente lê, isso parece uma nova palestra. Então, não é que eu estou falando que a palestra não é boa, é maravilhosa, eu vivo profundamente dentro de mim. Mas para alcançar, se a gente quiser alcançar mais pessoas, a gente precisa trazer esses ensinamentos de uma forma mais simples. E o simples não significa menos profunda, ou menos verdadeira, ou com menos, sem os conceitos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando da maneira de passar. A linguagem, né? A linguagem. Da linguagem mesmo, porque se você der uma palestra para uma pessoa da comunidade ler, eles não, é como se me dessem um negócio em japonês, eu não sei japonês. Isso não faz sentido para mim, não é assim que vai conseguir chegar. O que faz sentido? É por aí. Então, eu só vejo isso se expandindo, é como se a gente fosse pegar todos esses ensinamentos que ficaram e poder deixar livre para as pessoas acessarem. E cabe a gente fazer essa ponte. A gente está vivendo as palestras há quantos anos já? Isso já está dentro de nós, e a gente já pode oferecer a minha cabeça, a minha alma funciona como a de uma criança. Eu sou curiosa como as crianças. Eu ouço alguém contando uma história, eu faço... nossa, eu choro junto. Então, eu vejo um filme, eu estou vendo o filme, eu estou vendo a brincadeira, eu estou vendo colorido, mas eu estou vendo o quanto no filme Encanto, o Bruno usa a máscara da serenidade, se sente rejeitado, vive no paralelo, e o quanto ele queria pertencer. Então, a gente tem tantas ferramentas para trabalhar com as pessoas, e é um olhar, Patchwork, é isso que eu acho. A gente está trabalhando, está falando de um desenho animado da Disney? Tá, mas qual é o olhar que eu estou tendo para isso? Os conceitos estão todos lá. Eu trabalhei valente com os adolescentes, trazendo a dificuldade, que é exatamente isso, né? Os padrões todos rígidos, aquele vestido apertado que ela rasga na hora de lançar a flecha. Eu quero ser dona do meu destino. Eu quero trazer a minha escolha. E o quanto isso é importante dentro de um adolescente. E o quanto é desafiador para os pais ver o filho querendo fazer diferente. E o quanto eles ficam com receio. E a reconexão depois que aparece no filme. Então, dá para a gente trabalhar os conceitos dentro do mundo deles de uma maneira simples e muito profunda. Que quando eles estiverem na vida, eles vão falar, nossa, é igual o filme, porque quando eu assisto o filme e vejo a dinâmica acontecendo ali, eu estou olhando do meu observador. E é um treinamento que a gente se faz toda hora. Como que eu estou confusa, eu não consigo enxergar nada. O que você faz? Você vai para o observador. Quando você assiste um desenho animado e um filme com eles, trazendo esses conceitos, você está treinando esse olhar. E eles vão ser capazes de reconhecer isso na vida deles. Então, gente, não é difícil. Está tudo pronto. É só a gente trazer a gente. É só a gente trazer a gente. Então, Jana, já vou dando spoiler para o próximo encontro. Tem um trabalho que vai ser lançado, né? Agora, esses próximos dias, então aguarde as redes sociais, vai chegar. Oba. E no próximo Diálogos do Caminho, a gente vai trazer a dupla que criou esse trabalho, que é fantástico, acho que vai ajudar muita gente a trabalhar com as crianças, é um material prontinho, lindo e maravilhoso, que está aí para vocês. E vou dar só a dica, é a Fátima Macedo, que é uma helper
professora, coordenadora, muita gente deve conhecer, e a Suiane Siqueira vão estar aqui com a gente no próximo encontro. Suzana, fala das doações para quem quiser. Sim, importantíssimo. Importantíssimo. Deixar porque está gravando, vai para o YouTube, então a gente deixa na descrição do vídeo. Aproveitem, se você gostou, chegou até aqui, compartilha o vídeo para mais pessoas, curte o nosso canal PF Work DF. E a gente tem feito esse ano doações, pedindo, esses encontros são gratuitos, a gente entrega aqui o nosso tempo, a nossa disposição, e a gente pede ajuda para um projeto de um sol nascente aqui em Brasília, né, que é realizado, articulado e liderado por uma helper que se chama Heloísa, e ela não está aqui hoje, mas ela já veio, já contou a história, quem quiser recuperar o vídeo, é um trabalho de alfabetização na comunidade, e inclusive esse ano agora elas estão trabalhando com as que se formaram ano passado, né, que passaram pelo processo de alfabetização, então a Heloísa está indo periodicamente no Sol Nascente fazer um trabalho, viu, João? Se você quiser conhecer, é bem legal. O dinheiro todo é revertido em cestas básicas, que é uma contrapartida, né? As mulheres que estão no projeto, elas recebem todo mês uma cesta básica. Então, se puderem ajudar, qualquer valor é bem-vindo. Tá? Tem o Pix, põe sempre o Pix aí, ó, no cartaz do diálogo, e a gente vai colocar também no chat para quem está aqui, e fica na descrição do vídeo. Mais alguma coisa, Rô? Agradecer, né? Agradecer a todos pela presença, Janaína, muito obrigada. Viu? E eu aguardo vocês no próximo mês, né, com a nossa querida Fátima e a Suiane. Obrigada, Suzana. Dia 25 de agosto, hein? Legal. Quero estar presente. Isso, e fica de olho aí nas redes sociais que vocês vão conhecer. Não vou dizer o nome, vou deixar na curiosidade. Beijo. Tchau, gente. Queria agradecer. Obrigada, gente. A oportunidade. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada.